Athena, novo filme original Netflix com roteiro e direção de Romain Gavras. O roteiro também é coescrito por Led Jali, responsável pelo filme francês Os Miseráveis, que foi indicado a filme internacional no Oscar. O filme conta a história de três irmãos que se rebelam em conflito após o falecimento do caçula, uma morte trágica devido à agressão de policiais. O filme conta a história desses três jovens que se rebelam, cada um em sua posição, no conjunto habitacional chamado Atena. É um filmaço, é um filme incrível, uma experiência cinematográfica incrível. Pena que eu assisti dentro de casa, é, não foi para os cinemas, mas é um filmaço. E, inclusive, esse filme esteve presente nesse ano no Festival de Veneza, na Bienale de Venezia. O filme, então, conta a história desses três irmãos. Primeiro nós temos Abdiel, que ele é um policial e ele busca que a justiça seja feita, que os policiais responsáveis por agredir o seu irmão caçula sejam responsabilizados. Ele acredita na justiça, ele acredita é, na lei, vamos dizer assim, na justiça, na lei, no processo normal e legal das coisas serem resolvidas. O Karim, um dos mais jovens dos três irmãos, ele já não acredita, já não tem fé e ele busca mesmo fazer a justiça com as suas próprias mãos, busca a agressividade, ele busca o conflito e destruir a força da polícia, ele busca a rebelião, o caos. E o outro irmão, que é o Mokhtar, ele está tentando sobreviver, vamos dizer assim, que ele está tentando sobreviver a esse caos. Ele que, vamos dizer assim, é traficante, tem contato com policiais e busca sobreviver, busca sair do condomínio, do conjunto habitacional Atena em meio a esse caos entre a polícia e os jovens. É um filme visualmente deslumbrante. Romain Ravaz ele usa diversos planos longos, planos sequências brilhantes, diversos cortes muito bem feitos, acompanha todo esse caos, toda essa tragédia instalada nesse condomínio, nesse conjunto habitacional, os jovens se armando contra a polícia e a polícia tentando conter todo esse caos, buscando trazer a segurança para os moradores. A câmera flutua em meio ao condomínio, dentro do edifício, nos corredores, de uma forma muito bem feita. Uma das coisas bacanas é que ele segue o mesmo estilo do filme 1917, planos sequências, planos longos, só que ele já tem mais cortes e isso ajuda bastante o roteiro, ajuda bastante a história. E muitas pessoas podem não gostar da forma como o roteiro ele trata a história, da forma que o roteiro traz a sua imparcialidade, mas eu vejo que o Laji Ali e o Mehdi Gavaz, eles usam muitas usam algumas metáforas, eles personificam nesses personagens é, a realidade e ele tenta trazer de forma, eu acho que imparcial, sem dar um pitaco sobre o que poderia ser feito, sobre o que poderia ser realizado. Basicamente, eu vejo o retrato da realidade da França, a polícia exercendo, tentando manter a passividade, tentando manter a segurança, mas usando da brutalidade para essa ação, os jovens revoltados com a força da polícia e tentando realizar mesmo o caos, realizar mesmo a rebelião para não serem mais agredidos, para não serem mais mortos, não terem mais mas para não serem mais agredidos, não serem mais inferiorizados, diminuídos pela polícia e para aumentar ainda mais esse conflito entre os jovens e os policiais, a extrema-direita que está só ali atiçando, aumentando ainda mais esse caos. É um filme que busca ali
a realidade da própria França e retratar apenas essa realidade sem buscar mesmo colocar a sua opinião ou até mesmo desenvolver seus personagens a ponto de resolver esse conflito que está estabelecido, algo que é uma tarefa bem difícil e que eles de forma alguma se propõem a se posicionar em meio a isso, só busca mesmo retratar o próprio caos e que não, eu acho que não diminui o filme, acho que penso que esse filme conseguiu ser brutal da forma como é um filme muito brutal, é um filme visualmente muito bonito, muito evocativo, tanto a forma como a câmera flutua entre os diversos personagens, entre as diversas pessoas, sejam nos policiais, sejam nos jovens, sejam dentro dos edifícios, nos corredores, até mesmo nos pátios, são muito bem filmados, todo esse plano longo, plano sequência com diversos personagens gritando, jogando fogos de artifício, bala, fumaça para tudo que é lado, e junto com uma trilha sonora também muito evocativa, que dá muito o tom das cenas. É um filme muito esplêndido, é um filme visualmente muito bem feito e que confesso que seria bom assistir numa tela grande, no próprio cinema, pois a experiência cinematográfica presente nesse filme é muito boa e o roteiro, por buscar trazer imparcialidade, por buscar retratar a tragédia, por buscar retratar o caos que há na própria França sobre esses três grupos, os jovens, a polícia e a extrema-direita, em busca de atiçar ainda mais esse caos, aumentar ainda mais esse conflito de certa forma, diminuindo até mesmo uma esperança. É difícil ter a esperança dentro desse próprio filme. E os personagens que são presentes dentro dessa trama, eu vejo que eles são muito há uma certa personificação de diversas áreas, como por exemplo, o Abdail, ele é um policial, ele deseja que a justiça seja feita da forma correta, espera que os policiais que bateram no seu irmão caçula sejam expostos, não sejam encobertos pela polícia, sejam expostos e que sejam punidos da forma como ele quer a justiça da forma correta, mas o Karim não acredita nisso, ele quer mesmo a rebelião, quer o caos, quer que a polícia exponha esses policiais para que eles possam ser punidos, mas sejam agredidos, sejam mortos, enfim, ele já busca mais a brutalidade. Talvez tem uma cena em que o Abdel pergunta para o Karim: se você descobrir quem são os policiais, o que você vai fazer? E não há uma resposta sobre isso, porque na verdade talvez ele nem acredite, não tenha nem esperança de que a polícia vá de fato expor quem foram os responsáveis por agredir seu irmão caçula, como se ele não acreditasse que isso fosse feito, que isso fosse realizado. Então o que ele quer mesmo é o caos, ele quer a briga, ele quer a brutalidade, ele quer diminuir, quer destruir a polícia como uma forma mesmo de vingar todo o sofrimento que ele está tendo, todo o sofrimento em que eles estão passando por isso. Um outro ponto interessante no outro personagem é o próprio policial que está ali se preparando para conter todo o caos dentro desse condomínio. É, ele está instalado, o filme, em certo ponto, ele dá até mesmo a entender que aquele policial ele possa ter sido responsável pelo assassinato do caçula, mas é interessante que ele é apenas um policial que acabou estando que acabou sendo mais um personagem em todo esse caos, acabou sendo pego por esses irmãos e está lá tentando sobreviver, que está lá vivenciando dentro dos jovens toda essa rebelião desses irmãos, tentando cada um com seu ponto de vista.
A Abigail tentando resolver todo esse caos, o Karim tentando aumentar ainda mais a resistência dos jovens, o Mokhtar tentando escapar, tentando fugir com as armas, com as drogas, e esse policial tentando sobreviver, um policial no meio desse jovem tentando sobreviver. E um outro ponto, uma outra personagem que quase não aparece, que é muito mais questão das próprias ligações, está muito mais presente em um contexto, aparece menos, mas está um pouco relacionado ao contexto, é a própria mãe desses jovens, desses homens, que ela buscando que eles vão embora, vão para casa em segurança, que talvez nessa personagem que mal aparece há a personificação da esperança, a própria personificação mesmo da passividade, que inclusive ela só aparece de fato em uma única em duas cenas, mas uma única cena de fato aparece o rosto dela, e ela é uma personagem muito mais presente nas ligações, que liga para eles, tentando falar com eles. E é interessante a questão dessa própria, da presença da personagem, a presença oculta da personagem da mãe, que para mim eu vejo um pouco com essa questão de esperança. Por esse motivo, por personificar essas questões nesses personagens, que é muito mais jogo de buscar ali a retratar a realidade do que buscar focar na construção de uma história, focando em um personagem e no final das contas resolver todo esse conflito que é muito difícil de ser resolvido, que traz em Atena um filme diferencial, um filme diferencial, mas que não seja, mas que não diminui em nada a sua importância, mas sim até mesmo aumente a sua qualidade artística e também a qualidade de roteiro em retratar essa tragédia, que é difícil até mesmo de ter uma esperança de que isso possa ser resolvido, já que tem esses basicamente três grupos em conflito. A polícia, toda a sua brutalidade em busca de segurança, seja lá qual for o custo, até mesmo os jovens buscando a rebelião, buscando o caos, para não serem diminuídos pela polícia, buscarem se, buscarem se, os, se, buscarem ser os próprios responsáveis, os próprios donos do pedaço, os próprios donos da polícia, e no meio de todo esse caos, no meio de tudo, controlando, manipulando, aumentando ainda mais a tensão, o grupo fundamentalista, que no final do filme mostra os responsáveis pelo assassinato do garoto, que aí acentua esse caos que acentua ainda mais esse caos, e como controlar os dois primeiros grupos, como controlar tudo isso, como resolver todo esse conflito, esse caos. Eu acho que é um grande filme, é um filme visualmente esplêndido, diversos planos sequências com os tiros, as fumaças, os próprios atores e o movimento da câmera. Deu muito trabalho para fazer, mas eu queria ver o making of de toda essa produção, porque foi algo incrível, exuberante de fato. E é uma grande parceria, porque afinal de contas eu gostei do filme Os Miseráveis. Acho que foi 2017, 2018, não lembro exatamente o ano em que esse filme foi lançado, e que eu consigo ver nitidamente ali a presença do Led ali nesse roteiro, na presença em retratar esses dois grupos, no meio dessa no meio dessa no meio do filme Atena, e ainda mais com do Romain Gavras, na direção dele, trouxe um filme muito bonito, um filme visualmente deslumbrante. Enfim, assistam e deixem aqui nos comentários se vocês gostaram ou não desse filme, e não esqueçam de curtir esse vídeo, assinar o canal, e até a próxima, pessoal.